Glória a Deus. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, saudar a família Marco Júnior, meu irmão, evangelista Marco Antônio, diaconisa Geise, todos os que estão envolvidos nessa dedicação em prol dessa campanha que está sendo executada aí no canal. Que Deus ele possa ser glorificado através da vida de cada um, através de todos os meus irmãos que já estiveram nesses dias passados, envolvido também na oração, na palavra, em tudo para ver o nome do Senhor ser glorificado. E eu quero também fazer parte desse projeto aí, contribuindo da maneira que eu posso, pois eu creio na palavra de Deus e eu acredito que essa convenção que está por se realizar vai ser algo muito diferenciado para todos nós. Eu louvo a Deus por fazer parte desde o ano de 2015, fazendo parte dessa convenção. Já vou completar 7 anos, para a glória de Deus, irmãos. É uma alegria muito forte, uma alegria muito grande que eu sinto no meu coração por ter sido salvo, chamado e agora fazer parte desse tão forte ministério. E eu faço questão de falar desse tão forte ministério. Eu quero pedir a você também que está aqui aí me ouvindo, se estiver de posse da sua Bíblia, abra no livro do profeta Oséias. Eu quero estar fazendo menção de um versículo aqui, que está registrado no livro do profeta Oséias, no capítulo 6, no versículo de número 3. Oséias 6:3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Eu vou repetir a parte A do versículo. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E eu quero dar um tema para essa breve palavra que eu vou estar falando aqui para os irmãos, e eu quero que você não se esqueça e que você faça uma declaração comigo. É o tema dessa rápida mensagem que diz assim: eu quero mais de Deus. Fala forte aí, fala para você mesmo. Eu quero mais de Deus. Olha para alguém que estiver perto de você, e se não tiver ninguém, olha para o celular mesmo e diga: eu quero mais de Deus. Irmãos, baseado nessa palavra, eu quero muito aqui transmitir claramente aquilo que o Senhor ele colocou no meu coração, que é você pedir algo a mais de Deus, você viver por algo a mais da parte do Senhor. Ao longo da história da humanidade, irmãos, num geral, nós enxergamos Deus de uma forma muito peculiar. Porque, irmãos, Deus nunca se escondeu. Sendo o Criador de todas as coisas, criando os céus, a terra, o mar, os animais, criando tudo aquilo que nós hoje vemos como algo bom, Ele também cria o homem e cria a mulher. E Deus nunca ficou escondido, criou e se escondeu, nunca mais apareceu, não. A Bíblia Sagrada vem nos dizendo, já no livro do começo, no Gênesis, que após fazer o homem e a mulher, na viração do dia, num determinado momento, o Senhor passeava pelo jardim. O Senhor passeava no Éden e de repente ele viu Adão e Eva escondidos. Irmãos, a gente sabe que Deus é Deus, o Criador. Quando a gente vê algumas histórias bíblicas, dá medo da forma que Deus ele fazia a operação de maravilhas e de milagres. Mas olha bem comigo o que acontecia lá no Éden. O Senhor passeava pelo jardim. Então a comunhão que Adão e Eva tinham com Deus era algo profundo. Adão e Eva conhecia a Deus. Adão e Eva conhecia a Deus. Mas todos conhecemos a história que não por muito tempo, vamos dizer assim, Adão e Eva continuou a prosseguir em conhecer ao Senhor.
Devido ao engano da serpente, uma cobiça de Eva, Adão também não dando ouvido ao mandamento do Senhor, entrou o pecado na humanidade. E o homem, a partir daquele momento ali, deveria se esforçar em conhecer ao Senhor, em prosseguir em conhecer ao Senhor. Mas, irmãos, eu também vejo na vida do libertador Moisés, um homem que durante 40 anos viveu a vida dele do jeito que ele pensava ser, mas de repente Deus se dá a conhecer a Moisés. Ele se apresenta e fala: eu tenho ouvido o clamor do meu povo no Egito, e agora eu quero te enviar para ser o libertador daquele povo. Irmãos, Deus se dando a conhecer ao homem. E o convite que o profeta Oséias ele faz é: prossigamos em conhecer. Porque uma coisa é você ouvir falar de Deus e outra coisa é você corresponder a esse conhecimento andando em direção a Deus. Moisés escuta aquela palavra, tem ali alguns questionamentos que Moisés faz, como todos nós fazemos, irmão. Quando Deus se apresenta, a gente fica com medo. Moisés vê Deus ali na sarça, ele faz uma prova e ele fala: eu vou virar para o outro lado e de repente eu não vou ver mais essa visão. Mas Deus fala: Moisés, tira essa sandália dos teus pés, que a terra que você está pisando é santa. Não é uma coisa, Moisés, que você está acostumado a ver, que você está vendo. Não é uma coisa que você já conhece, que você está conhecendo, não. Eu sou Deus. E Deus, ele se apresenta como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, um Deus que é fiel. Ele foi fiel a Abraão, fazendo uma convocação para ser pai de uma grande nação, para ser pai de multidões. Ele foi fiel a Abraão, abençoando Abraão pela obediência que ele prestou. Ele foi fiel a Isaac, descendente de Abraão, ele sendo aquele portador também da promessa. Ele abençoou Isaac em tudo quanto Isaac fazia, não deixando Isaac desamparado. Ele era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, mas ele também era o Deus de Jacó. Um Deus que escolheu Jacó, e a partir de Jacó 12 príncipes. Irmão, é algo profundo. O que Deus faz é sempre perfeito. Você e eu precisamos conhecer esse Deus e querer mais desse Deus. Moisés, ele não se deu por satisfeito, e uma das passagens mais conhecidas por nós é quando Moisés, já não satisfeito de ter ido ao Egito, ter operado ali milagres sobrenaturais, ver Deus fazer aquilo tudo, sinais e prodígio em cima de Faraó e na terra do Egito, Moisés, ele faz um pedido: eu quero mais do Senhor. Eu quero ver o Senhor face a face. Irmãos, tem que ter muita coragem. E uma palavra como essa não é para quem está começando na fé agora não, irmãos. Essa palavra é para você, meu irmão, você, minha irmã, que já tem anos de ministério e não está vendo mais nada acontecer. Você tem que pedir: Senhor, depois de tudo que o Senhor já fez, a única coisa que me resta é ver o Senhor face a face. Irmãos, olhamos também a história de Josué, um homem que conheceu a Deus através do ministério de Moisés. Josué estava lado a lado com ele, servindo a Moisés em tudo quanto precisava, dando atenção ao povo, sendo zeloso pelas coisas de Deus. Mas quando Deus se deu a conhecer a Josué, irmãos, foi algo tremendo. A mesma experiência ou parecida ele teve com a que Moisés teve na sarça, pois o anjo se apresentou, e a mesma palavra que eu creio que Moisés contava para Josué, Josué também ouviu da boca do anjo e falou: tira a sandália dos teus pés. Eu quero falar para você que vai ser sucessor de alguém, e agora eu falo uma palavra profética. Eu quero te garantir que aquilo que Deus te chamar e te comissionar para fazer, a mesma experiência que o homem que antes de você estava no posto, você também vai ter. Apenas confie, porque Josué ouviu da boca do anjo
a mesma palavra que Moisés ouviu. Mas Josué viveu e cumpriu também aquilo que ele precisava de cumprir, fazendo guerra, vencendo, conquistando reinos, para que fosse dividido a terra entre o povo de Israel. Mas o que eu acho mais interessante, irmãos, é o que no capítulo 24, versículo 15, ele fala, mesmo depois de conhecer a Deus. Olha o que ele declara: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou deuses dos amorreus cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é uma declaração de quem vai continuar, quem vai prosseguir em conhecer ao Senhor. Meu irmão e minha irmã, ministros, ministras de Deus, obreiros da casa do Senhor, nós precisamos prosseguir em conhecer. Mesmo perante todas as experiências que Josué já havia tido, todos os reinos conquistados na sua velhice, ele junta o povo e fala: eu vou prosseguir, eu vou prosseguir. E de antemão aqui eu já quero citar tudo aquilo que nós preparatorianos já vivemos, tudo aquilo que nós, pela história desses 33 anos, pela história desses 27 anos de convenção. Irmãos, será que nós vamos prosseguir nesse caminho? Será que eu e você vai escolher prosseguir nesse caminho? Irmãos, não vale a pena querer servir outro Deus, não. Querer servir a Deus de outra forma não vai valer a pena, não, irmão. Eu quero te garantir isso. Continua naquilo que você foi chamado. Irmãos, vamos permanecer nos limites que foram estabelecidos pelos antigos. Os termos, a cerca, ela vai de um lado para o outro para delimitar uma propriedade. Aquela terra ali pertence a fulano de tal. E nós temos uma terra preparada para nós, nós temos um modelo, nós temos aquilo que nós devemos seguir. Vamos prosseguir nisso, porque vai valer a pena. Irmãos, havia um homem chamado Jabes, que com certeza conhecia ao Senhor, pela tradição que de pai para filho era ensinado. Ele conhecia porque fazia parte da tribo de Judá, que era um dos filhos de Jacó, o escolhido de Deus, a nação. Porém, Jabes foi um jovem que não quis apenas conhecer a Deus, mas ele quis prosseguir em conhecer. Houve um determinado momento, você vai ver lá, no livro das Crônicas, que tinha um homem que foi o mais ilustre dos seus irmãos, e ele foi Jabes. Porque ele fez uma oração que mudou toda a sua trajetória. Ele virou, eu creio que 360 graus, ele virou de cabeça para baixo aquilo que ele estava vivendo. Porque ele carregava no seu nome já uma palavra que desmerecia ele. Todo mundo que orava para ele perguntava: qual que é o seu nome, Jabes? Por que do seu nome? Porque com dores a minha mãe me deu à luz. E ele cansou de ser quem ele era. Eu quero convidar você, meu irmão ministra, obreiro, que talvez já deu bastante trabalho na casa de Deus, já deu bastante trabalho para Deus, para o pastor, cansa de ser quem você é, cansa agora, nesse momento que você está ouvindo. Você que foi infiel, você que negou Jesus, cansa de ser quem você foi e fala: eu conheço a Deus, por que eu estou assim? A resposta é: eu preciso prosseguir e conhecer a Deus. E Jabes fez dessa maneira, e a oração que entrou para a história foi: Senhor, se me abençoares muitíssimo, os meus termos amplificares, a tua mão for comigo e fizeres que do mal eu não seja aflito. Irmão, na hora, teve o carimbo de Deus, o selo de Deus desceu, e a palavra diz que Deus concedeu o que havia pedido. Você precisa pedir para prosseguir em conhecer ao Senhor. Eu quero mais de Deus. Eu quero mais. Irmãos,
um homem reto que era Jó. Ele, depois da sua experiência de conhecer ao Senhor de uma maneira bem peculiar, através da dor, através da perca, através do sofrimento, doença, através de acusação dos seus amigos, ele falou: eu conheço a Deus de ouvir falar, eu conhecia. Mas depois de tudo aquilo ele falou: agora os meus olhos te veem. Agora os meus olhos te veem. Irmãos, nenhum de nós aqui nessa face da terra pode falar que conhece 100% a Deus. Mas você precisa pedir mais do Senhor. Você precisa pedir mais. Daniel conheceu bem de perto a Deus através da fidelidade, em que diversas ocasiões ele viu Deus proporcionar. Foi na interpretação de um sonho que o rei havia esquecido. Irmãos, olha só, o rei tinha esquecido o sonho, mas Deus deu a interpretação de um sonho esquecido. Foi através da cova dos leões, foi através da interpretação da escritura, que foi escrita com uma mão de homem na parede, cova dos leões, através dos seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, ser lançados na fornalha de fogo ardente e não ser consumidos. Ele falou: eu conheço esse Deus, eu sei que ele faz isso. Mas como que ele prosseguiu em conhecer ao Senhor? Através de uma comunhão íntima, de 3 vezes ao dia estar a sós com esse Deus. Irmãos, a oração ela nos garante isso. Prosseguir em conhecer ao Senhor. É como o orvalho. É como o orvalho que a cada dia vai e pinga sobre a erva, sobre as plantas, sobre a vegetação, e vai alimentando ela a cada dia. Assim é Deus, quando nós, através da oração, nos aproximamos dele. Deus vem e fala: recebe mais um pouco da minha parte aí. E para encerrar, o apóstolo Paulo, um homem que conheceu o Senhor no caminho de Damasco. Irmãos, esse homem foi lançado do seu cavalo imponente. Então ele estava no auge da soberba. Mas Deus se deu a conhecer para aquele homem. De repente ele fala: quem é, Senhor? Essa pergunta, quem é, Senhor? Paulo queria saber: quem é que me derrubou do cavalo? Quem é que me tirou da posição que eu estava? Quem é que me arrancou do caminho que eu estava seguindo e agora me lançou no chão? Eu estou cego! Quem é? E Deus fala: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu sou Jesus, aquele que você estava enfrentando. Mas agora eu vou mudar a tua situação, eu vou mudar a tua trajetória. E Paulo aceita, irmãos, de uma maneira ou de outra. Paulo ele falou: não, tem alguma coisa que é mais forte do que eu nessa terra. 3 dias ele fica cego. Deus envia o seu servo Ananias, faz uma oração por ele. E aí todos já conhecem a história de como ele viveu abnegado, afligido pela causa de Cristo. Mas o que eu acho mais interessante é que na prisão, ele escrevendo à igreja de Filipos, ele diz assim: irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, quem conhece a Deus não pode ficar parado apenas em conhecer, não. Tem que prosseguir em conhecer. Declara de novo aí comigo: eu quero mais de Deus. Eu, presbítero Nilson Guerra, quero mais de Deus. Vamos nós, irmãos, todos juntos, servos e servas, ministros, convencionais, nós que já conhecemos ao Senhor, vamos prosseguir em conhecer bem de pertinho aquele que nos amou, nos salvou, constituiu filhos e herdeiros, colocou o seu Santo Espírito dentro de nós, capacitou para o ministério e tem glorificado o seu santo nome por nosso intermédio. Peça algo novo da parte de Deus.
experiências que você nunca viveu antes. Fala: Senhor, eu quero viver algo novo. E eu encerro as minhas palavras fazendo menção daquilo que Matthew Henry, um grande homem de Deus, estudioso do passado, ele declarou que todas as vezes que Deus ele queria exercer misericórdia sobre o seu povo, ele queria derramar algo diferenciado, ele levava o seu povo a orar. E o Abril Verde está aí, mês destinado à oração. São 30 dias de clamor, de súplica, para que Deus ele venha trabalhar sobre aqueles que são responsáveis por semear a boa semente, aqueles que são responsáveis pelo trigal de Deus. Irmãos, e nós precisamos. Meus parabéns, diaconisa Geise, pela iniciativa. Meu irmão, primeiro vice-presidente, evangelista Marco Antônio, o nosso príncipe, por esse abençoado canal, por estar promovendo a palavra de Deus através do YouTube, todos os irmãos que auxiliam na edição dos áudios, todos aqueles que estão envolvidos, meu muito obrigado a vocês. E falta poucos dias e o nosso coração anseia por receber mais da parte daquele que nós conhecemos e vamos prosseguir em conhecer. Eu quero mais de Deus. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos nesse momento.